retornamos com a história, com o bloco final da história de Mariano Weissmann, vereador do município de Arroio do Meio. Nesse último bloco, no bloco anterior, para quem não nos acompanhou, faço um retorno ao bloco anterior. O Mariano nos contou de que forma que ele entrou para o serviço público. Foi uma experiência muito trabalhosa, né? Que demandou muito de ti, né? E tu chegaste, então, a receber esse convite para ser um vereador. E tu vinhas de todo um mandato de 4 anos, né? E tu estava contando aqui em off pra gente que em maio tu tinha decidido te afastar. Vamos começar desse ponto ali. Como é que foi? Como veio esse convite? E por que tu tinha decidido te afastar? Devido a, como eu contei, como é que eram as demandas. Isso, então antes da enchente de maio, tinha o ano do Covid, aí tinha a dengue, aí deu uma estiagem, deu 3 temporais que poucas pessoas não falam, em domingos. Eu subi em casas, em domingos de tarde, durante a noite. Uma vez era 10 horas da noite aqui na Aru Barbosa, me lembro, na Matias Supes, que é uma árvore em cima de uma casa, perto de fiação elétrica, era 10 horas da noite, depois de um chuvão, perto de fiação, eu com motosserra lá. E tudo era por amor, né? A gente não ganhava hora extra. Queria ver o bem das pessoas e queria que as coisas acontecessem, né? Quando eu uso uma camisa, Usa de verdade. ela tá perto do coração ali, então a coisa tem que acontecer, né? Então, teve esses temporais, então... Aí teve a enchente de setembro, ela foi terrível, ela veio muito... Meu Deus, a gente trabalhou... Eu sei que na enchente de setembro eu trabalhei 40 dias sem parar. De segunda a segunda eu começava 5, 6 da manhã. Eu almoçava 3 horas da tarde, comia um pão com mortadela, deixava vianda para os outros. No começo faltava vianda. Como em maio também aconteceu isso. Maio foi duplamente devastador. Então, quando a cidade estava começando a engatar, daí em novembro veio outro. E aí passou novembro, agora vai. E aí, em maio veio aquele caos todo. Então, eu estava tão desgastado, exausto fisicamente. Bem, eu já contei meu histórico de vida todo, o corpo não aguentava mais, eu estava no limite. Então, eu vi que muitas as pessoas cobram muito naquele caos também, né? Não só de mim, enfim, da gestão toda, né? Então, eu ganhei uma outra proposta de trabalho, que era um pouco menos, mas eu ia viver bem, sem mais tranquilo, né? Então, numa sexta-feira, numa quinta-feira, eu já avisei o prefeito e a vice que eu ia me desligar, que segunda-feira ia ser o último dia. E aí ele me convidou para ir no gabinete, e ele me convidou para ir no gabinete, ele ofereceu um aumento salarial, ia aumentar até em, acho que R$1.000 naquela época, o aumento, não tem ao caso. E eu, honestamente, já tinha me despedido de todos os colegas da prefeitura, e eu olhei para os gestores, para o prefeito e disse, não, prefeito, não é mais questão financeira, é qualidade de vida. Eu preciso ter qualidade de vida. Com certeza. Esse dinheiro eu vou juntar mais em 12 meses, vou juntar mais R$12.000. No fim eu vou gastar com médico. Então não vale a pena. Então eu preciso viver, eu preciso relaxar, porque foram anos que eu dei a minha vida e não consigo mais. Infelizmente, eu preciso dar um tempo ao meu corpo, para a minha mente, né? Tá, resolvi minhas coisas, me despedi de mais uns colegas, meio-dia cheguei em casa, almocei, de tarde fui pagar umas continhas, fui fazer academia, nem precisava muito academia fazer, porque sempre estava na atividade, né? E cheguei 5 horas com o carro na frente da garagem, daí eu já sabia que ia dar enchente. Que aquela segunda o mundo caiu, né? Não foi só Arroio do Meio, foi em todas as regiões, chuvas locais, todos os lugares. Não choveu só em Pouso Novo, choveu só lá em Rio das Antas, choveu em tudo, todo o estado. E eu sabia que ia vir. E aí, quando eu não tinha saído do carro, o telefone tocou, o prefeito Danilo me ligou, Mariano, eu sei que tu parou, coitado, não consegue vir ajudar.
Eu sei que eu trabalhei 36 horas aproximadamente sem dormir, desde as mudanças, entrando com risco de eu não sair mais com a caminhonete, com o caminhão do Danilo. Levei mudanças para lugares onde a água pegou depois de novo. Sim. Aí outro dia com salvamento no barco, daí foi que me acendeu a luz e ficar. Eu fico emocionado, porque eu não sei mais emocionado, porque eu não sei mais nem olhar vídeo de enchente, porque eu me lembro de um caso na Corsã ali, que uma família estava amparada 3 horas lá e eu insisti com a defesa civil para ir lá salvar com os bombeiros. E eles saíram sem camisa, uma água fria demais, a água de maio era fria, eu molhado, sujo, com fome, sem dormir. E eu tirei uma senhora cadeirante, levei ele na ambulância sem força. O pessoal chorou, me agradeceu. Eu sei que fui atrás do muro da Corsã e chorei. Chorei. Eu não queria mostrar para ninguém. Sim. E eu sei que eu cheguei 1, 2 horas para casa, minha família, minha esposa angustiada se eu estava vivo, porque não tinha mais sinal. E aí eu cheguei em casa e eu falei, eu não sei se vou parar. Eu não sei, a minha esposa, eu sei que tu vai fazer. E eu estou contigo. E aí essa índole, né, de ajudar os outros Sim. é que te leva a fazer, né? Sim. Mas daí, depois de todas essas demandas, né, certamente veio o convite para ser vereador. E como foi esse convite? Esse convite já veio antes da enchente de maio, antes de eu parar. Tinha vindo uns 3 meses antes. Daí eu sempre fui irredutível, que eu não sou político, aquela conversa que todo mundo, o povo tem, que eu sou do povo, né? Eu não sou político, isso, aquilo, para lá e para cá, né? E aí eu não quis, não falei que eu não queria, né? Que eu ia pensar, Mariano, se tu parar na prefeitura igual, tu vai ser candidato? Não, eu falei, pessoal, não, eu não quero. Aí eu decidi ficar. Daí eu trabalhei mais um tempo ali, então, ajudando ali, decidi ficar. Não quis deixar a gestão. O prefeito, depois da enchente de semana, não aumentar o salário desse prefeito. Que nem eu falei da outra vez, não é questão salarial. Eu fiquei porque eu quero ajudar as pessoas. Sim. Não é questão de dinheiro. Eu fiquei sem pedir. Sem ajustes. Isso. Então aí veio o convite novamente, porque da rua veio afloreceu isso. Mariano, tu tem que ir. Nós precisamos de alguém lá em cima. Nós precisamos de alguém que lute pelo povo, alguém que tente, tentar, seja alguém pelo povo. Daí começou a florar. Isso era diariamente pessoas diferentes falando isso, né? Então, pensei, não, então, aflorou em mim essa chama, vamos tentar, vamos ver o que é. Sabe, é ruim de ser candidato, uns vão para ir, outros assim, mas tu tem medo de botar teu nome, cria um nome bom, tu não quer conhecer as pessoas de um outro jeito. Eu conheço todo mundo de um jeito, eu não quero conhecê-las de outro jeito. Porque, sabe, um sentimento sempre levanta diferente depois que tu é candidato. Né? E aconteceu o caso, que não vem ao caso agora, né? Então, decidi ser pré-candidato, né? Então, trabalhei muito para estar onde está hoje, né? Graças a Deus. E conseguiste ser o vereador mais votado de Arroio do Meio. 984 votos. Quero eu acreditar que tenha sido fruto de muito trabalho, de envolvimento comunitário, de conhecimento das pessoas, né? E agora, Mariana? Agora tu estás lá. Tu estás há 4 meses, né? 4 meses, 5 meses. Isso. 5 meses na gestão. Como tu avalia esse período? Falando também sobre o mais votado, pelo percentual, umas outras vias de imprensa também já comentei, né? Pelo percentual foi o mais votado da história. Porque acho que o Rodrigo Kreutz e o Darcy Herx fizeram mais de 1.000. Não sei quanto, 1.000 e pouco, 1.100. Só que tinha 48 candidatos, ou 50, ou 42. E eu fiz 984 votos com 84 candidatos. Exatamente. Então foi, até no dia aqui, por isso que vim pedir para fazer aqui, a minha família, meus amigos, as pessoas que acreditaram em mim, muitos vieram naquele dia aqui, né? Então, foi um momento único, né, que vou levar para a minha vida inteira, gratificante, que as pessoas reconheceram isso. Então, agora no Legislativo, o desafio é outro, né? Então, a gente sabe que o Legislativo não é que nem o Executivo.
E eu peço muitas coisas, a gente sabe a prioridade do executivo hoje, né, que eles têm as suas prioridades. Eu peço as demandas das pessoas, só que às vezes elas não acontecem porque o executivo tem outras demandas. Então cabe a mim procurar conseguir verbas com os deputados, senadores, né, federal, estadual, senador, para o nosso município, para as coisas acontecerem. E, lógico, fiscalizar o executivo, acho que é o maior trabalho do vereador. Diz a lei ali que é fiscalizar o executivo, que é o olho do povo. E cobrar para que as coisas aconteçam. A gente sabe que, às vezes, eu ia por conta fazer, quando eu trabalhei lá, porque eu tenho essa experiência. E agora eu tenho que pedir. E, às vezes, acontece e não acontece. Isso sempre foi assim e é em toda gestões é assim, né? Tu nunca consegue fazer tudo, não tem braço para tudo. A gente fica muito ansioso, eu quero as coisas acontecerem. Isso que é uma coisa simples. Se eu pudesse, eu ia lá. Então hoje também tem um trabalho alternativo, que eu consigo ficar no meio do povo. Eu circulo por toda a cidade, então... E tu fazes o que com esse trabalho alternativo? Eu faço podas, curo de jardinagem, corte de grama, roçadas, então... de tudo um pouco, eu só não faço tudo. E daí Aí tu fica exatamente girando Toda no meio cidade. do povo, né? Toda a cidade e ouvindo ligados. E eu já tenho um feeling, né? Se eu ando na rua, né? Como eu trabalhei nisso, se é no anoitecer, eu olho para o céu, eu já vejo que a lâmpada está desligada, é automático em mim. Eu era responsável. Se eu ando na rua, eu vejo o calçamento levantado, eu sei. Se eu paro numa rua, eu vejo uma boca de lobo sem grade ou quebrada, eu sei. Se eu vou na praça, eu já tenho um olho clínico diferente. Se eu vejo o capim entrar na minha rua ou nas outras ruas, eu sei que não foi roçado. E daí tu começa a agilizar também, eu vou nas escolas, eu sei. Se na saúde não mandam uma outra coisa, eu sei. Eu tive a experiência do executivo, né? Então eu sei. Então isso foi muito rico para ti também, para fundamentar o trabalho que tu fazes hoje. Sim, é uma qualidade minha. Eu sou muito bom em enxergar para frente. Eu penso, eu tenho na minha agenda, eu anoto, mas eu sei tudo. Na prefeitura eu não tinha agenda. Eu tinha às vezes 20, 30 ligações por dia. Fora o WhatsApp, eu não anotava nada. Tudo. E eu sabia tudo. Eu estou aqui agora fazendo uma coisa, eu já sei o que tem que fazer lá, eu sei de amanhã, entrava uma coisa no meio, não, ali eu faço em meia hora, ali eu vou fazer em uma, ali em duas. E assim agilidade, né? Eu sou bom nisso. Eu sou bem, eu sempre enxergo para frente. Organizado, eu tenho uma visão de futuro. Exatamente. Essa é a minha qualidade no prático e enxergar o trabalho que tem que ser feito. Eu tenho uma visão boa para isso, né? A experiência de vida que deu muito isso. Isso. Mariana, assim, foi muito bom poder estar aqui contigo, ouvir a tua história. Que é uma história assim que tu vens construindo com muito trabalho, né, com muita dedicação, com muito envolvimento com as pessoas, muito envolvimento comunitário, né? Sim. Então nós da RDK ficamos bem agradecidos por tu teres nos recebido hoje aqui na tua casa para fazermos esse registro. Eu quero agradecer também pelo belo trabalho que vocês já estão fazendo há uns anos. Eu já tive a oportunidade de estar em outra entrevista com vocês. O trabalho de vocês é excelente, que continuem a fazer esse belo trabalho que é muito importante para os vereadores e para a comunidade também. E dizer também que esses 984 votos e os que não votarem em mim também, que o Mariano é um vereador do povo, tem a liberdade de me procurar. Eu nunca fiz promessas, a minha promessa foi ser um vereador prestativo. E é isso que eu vou ser. E é isso que eu sou. Então as pessoas podem confiar em mim. Eu sou o mesmo cara que fez arrastão um saco de batata no arroio. E eu tenho a minha índole, o que eu mais preservo na vida é a índole das pessoas e o caráter, né? Então vai ser o mesmo Mariano transparente, honesto, humilde. Eu prezo muito isso na minha vida, que eu tenho isso em mim, né? Independente da classe social, para mim o valor é igual. A responsabilidade é igual e eu só tenho a agradecer a toda a comunidade, a vocês, a todo mundo, por eu ser o Mariano que eu sou hoje, porque sozinho nunca se faz nada. É a família, amigos, imprensa, todo mundo. Só tenho a agradecer. Então, tá bom. Até mais, seguidores.